É, pessoal que é Gaia e Hong Kong registra manifestações contra restrições ao Covid na China. Grava este vídeo em meio a uma possível tempestade que se avoluma lá fora, então talvez comece a se ouvir barulhos de raios, trovões, etc. Tive até que ligar aquela luz ali do canto, que normalmente eu não ligo, porque tá muito escuro. Reparem que se eu desligar a luz, vai ficar muito escuro, então vamos ligar essa luz. Este vídeo vai ser um preâmbulo, não é nem um preâmbulo, a palavra correta não é isso. Vão ser elucubrações acerca da China, acerca dessa nova fase do Covid que nós estamos inicializando e algumas lições ou não lições que aprendemos com toda essa questão. Eu estou até ponderando se eu deixo rodar ou se eu vou pausando e falando. Eu acho que eu vou deixar rodando mesmo. Eu falo isso dando uma pauta logo em seguida, mas vamos deixar rodando porque eu acho interessante a gente ter essa conversa nesse momento. Primeiro, é sempre interessante a gente notar que na China existe, sim, manifestações. Eu não sei porque existe talvez um pensamento comum de muita gente que a China é impossível de se ter manifestações, mas sim, o povo lá tem suas deliberações e suas colocações para serem feitas contra o governo, apesar de, por conta do autoritarismo que lá existe, ser muito mais difícil existir esse tipo de protesto. Até dei mais uma pausa aqui, mas estava ameaçando cair uns problemas aqui, mas parece que está tudo normalizado na medida do possível que uma tempestade pode ter. Mas então, é possível sim ter manifestações na China. Isso é algo curioso. Para quem acreditava que a China era impossível de se ter, mas é só mais difícil mesmo. Eu acho que a gente tem que tomar todo esse tempo que nós estamos vivenciando, que esse momento pós-Covid, que nós estamos observando os limites do sistema em que nós estamos vivendo. O limite do sistema econômico, político, global que nós estamos experienciando nesse momento. O Covid ele foi uma grande lição para a humanidade. Uma grande lição, em especial por conta de demonstrar algumas máximas que nós estávamos vivendo como não pautadas na realidade. A principal máxima, a principal consideração que nós podemos observar é de que nós vivemos num mundo que produz em demasia, produz em excesso. Se vocês forem ver o nível de descarte, o nível de perdas que nós temos no nosso modelo produtivo, é inacreditável. A alocação de recursos do nosso horrível sistema econômico global, globalizado de mercados, é um dos piores que a humanidade já teve. O desperdício, tanto do ponto de vista, se você for ver o desperdício de alimentos cultivados, alimentos produzidos, às vezes chega a 50%. Isso perdido no translado, na venda, isso do produtor. Existe ainda a parte do consumidor e da parte do consumidor final, da parte dos atravessadores. Às vezes a perda de alimentos superam 50%. E aí, quando nós observamos que a humanidade, grande parte da humanidade passa fome, nós observamos que nós produzimos mais alimentos do que o necessário para alimentar toda a humanidade. Eu tinha visto dados que, infelizmente, eu não tenho as referências comigo agora, mas é algo que posso ser procurado no futuro. Nós produzimos o equivalente para em torno de 10 bilhões de pessoas. E nós atualmente temos 8 bilhões de pessoas. Então, nós já produzimos acima do necessário e ainda levamos a um desperdício de até 50%, a depender do tipo de alimento, a depender do tipo da situação. Fazendo com que grande parte, uma parte significativa, uma parcela significativa da humanidade sofra de má nutrição e má alimentação. Isso tudo por quê? Vamos retornar aqui à China e ao Covid. O Covid nos apresentou uma situação em que fomos obrigados a reduzir nossa produção por conta da parcela de trabalho dos trabalhadores terem que se ausentar da linha de produção, data o conhecimento do vírus e tentar reduzir assim os casos e o spread do vírus, a proliferação do vírus na população. É que, obviamente, além dos casos, existe também a possibilidade de mutação do vírus. Uma coisa que as pessoas não têm noção quando falamos de ter essa limitação das pessoas, a limitação de pessoas
no trabalho, nas vias públicas, é também não só, obviamente, para que as pessoas peguem o vírus e morram nesse processo, mas também porque elas podem mutar o vírus para uma versão mais virulenta, para uma versão mais perigosa. Quanto mais um vírus tem a oportunidade de infectar as pessoas, mais essa possibilidade, maior é a possibilidade dele mutar para uma forma ainda pior do que ele já tem. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Quando reduzimos nossa produção, observamos que nós vivemos num mundo que produz em excesso e nós sobrevivemos, mesmo em determinadas partes da indústria, tendo que reduzir sua produção em até 50%. Porém, tem os lados contraproducentes da questão do Covid. Nós temos a óbvia percepção também de que muita gente sofreu. Quem principalmente sofreu? Este talvez seja a parte mais triste e interessante do Covid. Muita gente sofreu, muita gente morreu, muita gente pegou o vírus sem ter a necessidade, muita gente foi obrigada a trabalhar para que esse vírus, considerados trabalhadores de alta necessidade crucial, trabalhadores críticos à produção, muitos foram obrigados a trabalhar às vezes em lojas de roupa, em coisas assim que seriam para uma situação de emergência fúteis, não necessários, e eles pegaram esses vírus e morreram ou transmitiram e infectaram para pessoas terciárias que morreram nesse processo. O que nós observamos nisso é uma lógica bastante perversa do nosso sistema atual de arranjo econômico, onde nós vivemos num mundo em que grande parte da população é descartável, visto para os meios de produção. Inclusive, grande parte da população é descartável porque grande parte da população é considerada mais um consumidor inútil, alguém que é incapaz de conseguir riqueza, conseguir recursos suficientes para trocar seu valor trabalho por mais produtos e assim fazer mover a economia. E entre outras questões que nós podemos adentrar aqui, até do ponto de vista do sul global, que nós podemos elencar pessoas que sejam vistas como de uma população que pode ser considerada irrelevante para o norte global. Aí nós apontamos aqui, por exemplo, a América Latina é vista grossa, de maneira, falando rusticamente, irrelevante enquanto população para a América do Norte, para os Estados Unidos, para o Canadá, para os países ditos desenvolvidos. Não falo que ela é irrelevante do ponto de vista de mão de obra. Claro que eles precisam de mão de obra para trabalhar e produzir seus produtos e sujar as mãos quando estes não querem sujar. Mas, se eles pudessem, eu acredito que é algo que o Covid nos demonstrou muito fortemente isso, se todas essas pessoas secundárias, esses cidadãos de segundo patamar, pudessem ser substituídos por robôs, tenho certeza que seria algo que figuraria de maneira bastante alegre na cabeça de muita gente que está acima das questões, acima dos escalões decisórios governamentais e empresariais. Afinal, nós estamos observando um aceleracionismo bastante ferrenho do ponto de vista das inteligências artificiais, dos robôs, para observar toda essa questão que nós estamos vivendo. Nós estamos começando a observar o nascedouro das inteligências artificiais ligadas à arte e que promete substituir quase que completamente os artistas nos próximos 20 anos. Então todo o implementário artístico pode ser descartado e descartável em poucas décadas. Isso tudo nos faz perceber um processo cada vez mais acelerado, mais forte, mais pesado de substituição da mão de obra completamente por meio de processos robotizados por inteligências artificiais avançadas. E o que tudo isso tem a ver com Hong Kong e com as manifestações? Vamos retornar então a esse ponto. Vamos retornar aqui a todas essas questões. Nós temos, inclusive, relações assim interessantes
Nós vemos como a Bolsa de Hong Kong tem forte alta com esperança de flexibilização da política anti-Covid. E aí nós observamos mais uma vez. O que interessa? A quem principalmente interessa a flexibilização da política anti-Covid? O trabalhador precisa trabalhar. Ele precisa trabalhar por quê? Porque ele gosta do trabalho, porque é a razão de vida dele. De certa forma, sim. A razão de vida do trabalhador é trabalhar, isto é, gerar trabalho, gerar resultados positivos para a empresa da qual ele pertence, e desse modo receber um salário que vai sustentar seus custos de vida. Então, o trabalhador ele se vê numa situação obrigatória a ou trabalhar ou morrer. As empresas, desse modo, conseguem pressionar o governo mediante a uma forçação do trabalhador enclausurado a trabalhar. Reparem que aqui eu não estou dizendo que não é necessário trabalhar. Reparem que aqui eu não estou dizendo nem que essas políticas são corretas ou incorretas. Se for inclusive botar uma posição minha, eu diria que sim, é necessário que nós tenhamos flexibilização, que não é possível, a humanidade não sobreviverá se todos os trabalhadores forem enclausurados. Eu acredito firmemente que nós temos que ter um pensamento aberto à flexibilização feita de maneira humanizada, não feita para se pensar nos lucros empresariais. Reparem que a Bolsa, ao ver essa flexibilização, e a Bolsa, reparem, a Bolsa não reflete um ganho positivo à população. Vou repetir. A Bolsa não reflete um ganho positivo à população. A Bolsa não é um reflexo do bem da sociedade. As bolsas do mundo inteiro são reflexo, de forma geral, da saúde e dos interesses da classe detentora dos maiores poderes, que são a classe política e, majoritariamente, a classe empresarial, a classe executiva. Nós somos governados por uma classe executiva que compra os políticos em escala global. Às vezes os próprios políticos são da classe executiva quando você alia isso aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, majoritariamente, uma classe executiva que expandiu sua força para o mundo como um todo. Então, retornando a todo o assunto que nós estamos falando nesse vídeo, o Covid nos ensinou que nós podemos reduzir bastante a produção, que nós podemos repensar nossas maneiras de produzir e de nos colocar no mundo. Ao mesmo tempo, ele nos mostrou que nós não estamos preparados para uma pandemia de uma doença verdadeiramente destrutiva. O Covid ele foi terrível, mas é importante que nós percebamos que se fosse um surto, como foram os surtos antigos na época de 1920, as gripes antigas que levavam a uma taxa de mortalidade muito mais alta, se nós tivéssemos o mundo globalizado que nós temos hoje em dia e a ineficiência com que nós abordamos o Covid, se isso fosse aplicado a uma doença mais virulenta e mais letal, a humanidade teria sofrido uma perda substancial de sua população, maior do que já foi. Não seria na perda de 20%, seria na perda de 60%, 80% ou mais por cento. Se nós fôssemos confrontados com uma peste bubônica, como foi na antiguidade, como foi no período medieval, uma peste bubônica moderna, provavelmente nós estaremos numa situação muito mais tensa, onde nós teríamos que necessariamente observar uma reestruturação das nossas formas de produção. Igualmente, atrelha a este fato os interesses empresariais. Nós fomos confrontados com a realidade pungente, pulsante, de que nós podemos reduzir a nossa produção e continuarmos vivos. Nós só precisamos melhor realocar os recursos que nós já produzimos em excesso. Nós já produzimos em excesso. Uma forma de produção que vai inevitavelmente destruir nosso planeta. Já está destruindo o nosso planeta.
Nós já estamos observando os primeiros efeitos concretos do aquecimento global e da poluição gerada pela humanidade, os efeitos concretos que eu digo que tem realmente uma acentuação em escala global e em escala a poder destruir a nossa civilização, destruir a humanidade e a humanidade moderna. Então nós já estamos sofrendo isso e nós não tomamos esse momento como um momento de lucidez, um momento de iluminação para podermos reestruturar nossas formas de nos posicionarmos nesse mundo. E aí, diante de tudo isso, observando Hong Kong e as manifestações contra as restrições, é sempre importante perceber que a ideia de que o trabalhador que não trabalha morre, nós vemos que os trabalhadores querem trabalhar, porque do contrário, eles vão sofrer com isso. Isso é uma pressão empresarial, pois a verdade é que se grande parte dos trabalhadores morrerem, não vai haver problema. Existe uma massa desempregada que precisa ser empregada. Então, do ponto de vista puramente objetivo, de lucro para as empresas, a morte de trabalhadores, a circulação de novos trabalhadores, especialmente para trabalhos facilmente substituíveis, onde os trabalhadores são facilmente substituíveis, que isso comporta mais de 50% dos trabalhos do mundo inteiro. Se você simplesmente botá-los para morrer e entrarem novos, vai ser muito bom, porque você vai estar reduzindo custos e você vai estar colocando novas pessoas para empregar. Então, essa lógica tem uma necroeconomia e a necropolítica. São duas terminologias modernas que trabalham exatamente com essa noção de que nosso sistema econômico e político existe para gerar essa moeção de carne em que nós vivemos atualmente. Produzimos demais, somos forçados a sobretrabalhar. Nesse sobretrabalho, nós nos matamos e nos morremos em conjunto para gerar lucros excedentes, cada vez mais excedentes, e produções cada vez mais irrelevantes. Num mundo onde nós poderíamos produzir menos e mesmo assim teríamos em excesso. É uma situação verdadeiramente complicada. Certamente, tais manifestações e tais considerações vão ser utilizadas no mundo inteiro como provas de que nós já nos cansamos das políticas restritivas do Covid, que essa é uma invasão muito grande do Estado, e no caso da China realmente é uma imposição autoritativa extrema na China. Eu não defendo as questões chinesas, eu estou apontando aqui, na verdade, para que nós pensemos criticamente sobre para onde estamos caminhando, que tipo de mundo estamos construindo, que tipo de sociedade estamos forjando, onde uma parcela significativa da população é descartável, literalmente não fará falta, e a morte dessa população, inclusive, pode ser parte de um programa de interesses do ponto de vista da produção, porque nós temos um excedente que pode ser considerado inútil de população humana. E o que fazer com isso? Cada vez mais a automação irá tornar mais e mais o trabalho humano inútil. Algo que deveria ser de suma interesse nosso, algo que deveria ser de suma alegria, pois se eventualmente todo o trabalho humano puder ser feito por máquinas, nós podemos viver em paz e alegria. Porém, na lógica da nossa produção, o humano que não trabalha não merece viver. Nós temos que mudar nossas concepções. Estamos no verge, estamos no limiar de uma mudança geral, de uma revolução tecnológica nunca antes vista, extremamente superior à revolução industrial e à revolução digital. Estamos diante da revolução robótica, da revolução artificial. E essa revolução irá tornar a majoritariedade do trabalho humano inútil. Nós temos respostas para isso. Nós já sabemos como lidar com isso. Mas para isso é preciso mudar a lógica do nosso sistema, que se fundamenta
na ideia de que a produção ela deve ser paga para os humanos individuais. E com isso, aqueles que não produzirem não recebem. Quando a produção humana for impossível, como será possível gerar valor? O valor intimamente atrelado à produção humana e exclusivamente humana. E o valor da pessoa ser ligado única e exclusivamente à sua capacidade de produzir, isso vai gerar ao fim da humanidade. Vai nos fazer caminhar ao fim da humanidade. Essas manifestações em Hong Kong, aparentemente, tão supérfluas no sentido de é apenas o povo querendo um direito ao trabalho, está por trás dela, nós podemos observar todas essas pressões e angústias num mundo cada vez mais robotizado, num mundo cada vez mais avançado. Nós estamos tentando moer a parcela humana ao máximo do que ela pode fazer. É o último estertor, o último grito, o último ulular desse pensamento econômico que nós estamos vivendo. E nós temos que estar cientes, nós temos que estar ativos e perceptivos para que, se nós nada fizermos e se nós passivamente aceitarmos isso, vamos ser apenas mais carne para a moedora. Isso foi um grande ditirambo, uma grande elucubração. Comentem, eu sempre gosto de ouvir o que vocês falam, mesmo quando tudo que vocês me fazem é me xingar, mas é sempre divertido ouvir. Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo longo, mas eu pretendo fazer mais deles. Eu tenho Discord, Twitter, Instagram, e aqui foi Gai Gai. Até a próxima, pessoal. Falou.